Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre segurança cibernética, conjunto de práticas e padrões que visam proteger sistemas, dados, redes e dispositivos de ameaças digitais. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é advogado com especialização em gestão pública de direito digital e proteção de dados, administrador, professor e coronel do Exército. Bem-vindo ao programa, Coronel Moisés Pérez Neto. Bom, inicialmente agradeço o convite a participar desse programa e agradeço a paciência que os ouvintes terão em me ouvir. Vão adorar. Coronel, eu queria começar assim, perguntando quais são os maiores desafios, que as empresas e os indivíduos enfrentam quando o assunto é segurança digital. Olha, até me permite, eu trouxe um pequeno resumo, porque sempre me apoio. É o professor. O professor é aquele que está sempre preparado e tem algum material de apoio. Mas eu digo assim, nós vivemos com grandes desafios neste mundo atual. Só para nós termos uma pequena reflexão, de 2018 até 2024, nós tivemos um incremento de 300% nos crimes digitais. Nossa! Em 2024, isso aí eu retirei do site do Metrópolis, tá certo? A Polícia Civil do Distrito Federal, que o Brasil registrou 1,9 milhões de estelionatos, ou seja, um golpe a cada 16 segundos. Meu Deus. Ontem, num outro telefone que eu tenho, recebi uma ligação, foi feita uma compra no aplicativo do mercado tal, no valor tal, digite 1 para confirmar sim, 2 para não. Eu desliguei e bloqueei. Então, aliás, eu já vou dizer às pessoas que nos ouvem, aos nossos ouvintes, que sempre que puder, tiver um número que vocês não identificaram, tenha paciência, não brigue, tá certo? Com a pessoa anonimamente, porque está do outro lado, mas bloqueie. Diariamente, né? Diariamente. Isso diariamente. Eu recebo várias. Uma pandemia. Então, eu ensino a bloquear. E continuando aqui, quais são os maiores desafios? Eu listei aqui. Número 1, que eu digo que é a base de qualquer país, educação. Nós precisamos de criar uma conscientização. A conscientização vem à base da educação, tá certo? Criar conscientização e criar cultura. E, para isso, nós precisamos de treinamento. E por isso que eu digo assim, nas empresas, em casa, nos trabalhos, nas universidades, nas escolas. Eu digo assim, desde o pré-primário, eu acredito que nós deveríamos ter uma educação digital. Isso é muito importante. Nós sermos educados. Outro aqui que eu coloco, cultura digital. Nós não temos uma cultura digital ainda. Por quê? As gerações de 2010, 2013 para cá são as verdadeiras gerações digitais. Nós somos migrantes digitais. Quanto mais antigos formos, mais migrantes nós somos. Então, eu digo que nós precisamos sermos educados digitalmente, alfabetizados digitalmente. Nós não aprendemos apenas a mexer. A gente está aprendendo no susto. No susto. Só que nós não temos essa cultura digital. Então, é necessário um projeto de âmbito nacional de criar cultura digital. Eu tive uma situação de um idoso que teve um golpe horrível. Eles foram lançados neste mundo digital sem nenhum tipo de apoio. O que nós estamos fazendo é um verdadeiro absurdo. É um absurdo para as pessoas idosas. E eu falo também aqui, quando eu estava levantando, aumento da superfície de ataque. Ou seja, nós vivemos agora nós temos a internet das coisas, nós temos nosso celular, dispositivo móvel, mas nós temos aqui, às vezes, tem aquele robozinho que faz a faxina em casa, não é isso? Que às vezes tem situações que a gente pode estar até ouvindo a nossa conversa, como já ouvi fatos por aí. É a nossa televisão, que é um computador,
Houve um caso muito interessante que, em Las Vegas, um ataque contra um cassino. Imagina a segurança de um cassino, a segurança digital de um cassino. Sim. É o primeiro mundo. Sim. O que aconteceu? Eles conseguiram adentrar por onde? Porque um aquário deles tinha uma programação de periodicamente fazer todo aquele trabalho. Eles adentraram o cassino através do aquário, ou seja, as nossas superfícies de ataque, as superfícies de ataques que eles nos apresentaram, aumentou consideravelmente, então é muito fácil. Tá? Os roteadores, aquelas senhas do roteador lá, do Wi-Fi ADM 123, que a maioria das pessoas não mudam. E por aí nós temos essas coisas que vão. Recebemos o administrador ali, está naquele. Ninguém muda. Olha outra coisa que eu falei aqui, ó. Quanto ao crime, o criminoso trabalha com oportunidade versus risco. É o custo-benefício. O custo da prisão no Brasil nós sabemos como é que é. Eu até coloquei também, nós não temos uma cultura de proteção no Brasil. As pessoas, sempre aquela história de que só bota o cadeado depois que a porta é arrombada. Nós temos dificuldade numa cultura de proteção. E a proteção digital tem que ser vista porque o criminoso, ele está migrando do crime da rua para o crime virtual. Porque é mais difícil de ser pego. Ele lá no Nordeste, na Bahia, ele ataca aqui, ele consegue fazer isso, ou seja, o risco muito menor, oportunidades muito maiores. O ataque que eu sofri ali, é um ataque, uma tentativa de estelionato que eu reportei aqui. Eles fazem isso aí, segundos a toda hora. Então, essa lista que eu coloquei, é que eu chamo a atenção. Eu digo, falta de cultura organizacional. As empresas também têm que ter uma cultura de pensar dentro das suas atividades de proteção de dados, de proteção física. Muitas vezes a gente pensa, não, a proteção de dados é só computador. Não, a proteção de dados é uma carteira que eu deixo em qualquer lugar e tem ali dados importantes. É um acesso deliberado a um local que permite que alguém chegue. É você chegar numa clínica e estar lá, às vezes, no prontuário de uma pessoa exposta. Então, nós temos que criar uma cultura digital dentro de uma cultura organizacional. As organizações têm que pensar nisso. Outra coisa importante, o que eu chamo de due diligence, ou seja, você tem um parceiro, você deve pensar se aquele parceiro também está adequado, para que eu não sofra ataque através dele, ou se a sua interrupção de trabalho não vai me deixar. Imagine, vamos dizer aqui a Chevrolet, né? Digamos um ataque num parceiro que bloqueie toda a entrega dos pneus. Imagine qual o impacto que vai ter na empresa. Então, isso tudo que eu digo assim, e eu finalizo, vamos dizer assim, uma falta de uma legislação penal mais assertiva. Nós precisamos pensar mais nisso, mas eu digo assim, uma legislação que seja efetiva, não apenas aquelas que a gente coloca-se e sabemos que, às vezes, ela não é tão assim, proativa ou efetiva como deve ser. Claro. E o senhor poderia, assim, seria classificar, mas enumerar essas ameaças cibernéticas com a evolução digital, quais as que estão mais preocupantes? Assim? Olha, eu listei 10. Dá pra... Nossa, 10! Só 10, só para começar 10. Me cansei. Nossa. Mas eu vou começar por famoso ransomware. Né? O que é isso que todo mundo fala? É o sequestro de dados. Eu digo que hoje é um dos maiores perigos que enfrentamos. E eu digo assim, não é só para as grandes empresas, não. Pode ser até para eu individualmente. Se alguém acessar meu computador lá em casa e bloquear meu computador, em tese, eu estou perdido. Em tese, porque a gente vai falar, eu faço backup. Sim. Tem que ter aquela história de como é que eu vou me proteger. Sabe como o avião voa com um motor só? O avião tem tudo duplicado, tá certo? Quando é bimotor. Então, assim, o ransomware é o sequestro de dados. Até gosto de usar o português mesmo. É o sequestro de dados. Então, ele faz um ataque
normalmente através de uma engenharia social, que vamos falar, utiliza um phishing, que é o que eu vou falar em seguida, o phishing, o spear phishing, ou seja, o phishing, às vezes, ele lança para várias pessoas para que alguém caia. Eu pego várias varas no açude, eu sozinho e vou. Opa, fisguei um. Fisguei esse aqui. Me dei bem. Me dei bem, ó. Molinete, vou trazendo, brigando com ele e, ó, consigo para fora. Vou dar até um exemplo. Ou o spear phishing, ou seja, olha, eu vou na Marina. A Marina tem o podcast Bastidor da Vitória. Martina. Martina, desculpe, Martina. Tranquilo. Tem um podcast da Vitória. Vou observá-la. Eu sigo na rede social, eu vejo onde ela mora, eu vejo aquilo que ela coloca na rede. Tá, Martina? Então, o que é que acontece? Você vai ser meu alvo. Eu vou lançar para você. Direcionado o ataque. Tá? O outro que eu chamo de o DDoS, né? Que eu chamo de ataque de saturação. Então, quando vocês... Eu quero impedir que você trabalhe, que a sua empresa trabalhe. Aí eu lanço, normalmente até com computadores que foram já capturados, que você nem sabe. Que aí ele lança, o que vai acontecer? Vai impactar seu servidor, vai impactar que você não consegue atender. Aí você bloqueia o funcionamento do seu servidor ali. E aí por aí vai. Aí nós temos hoje em dia até o que eu chamo de terceirização dos ataques. Então você já compra os softwares, os malwares, que você já pode utilizá-los. Outra pessoa, não, eu não sei fazer muito, mas eu compro. Eu já falei aqui também, a internet das coisas é uma situação. Deepfakes, manipulação, deepfakes hoje está incrível. Eu vou dizer assim, eu estou atendendo uma cliente, que a mãe dela está namorando o Elon Musk. Como é que é? Tá o quê? Namorando Elon Musk. Sério? Sério. Aí o Brad Pitt. Brad Pitt também. Que barbaridade, a pessoa Não, acredita nisso. Acredita. Meu Senhor. O segredo da engenharia social são as emoções. Emoções. Nós nos pegamos pelas emoções. Nós somos pessoas honestas, abertas a achar que todos somos honestos. Tá? Que todos somos, olha como eu coloquei, aberto a pensar que todos somos honestos, e eles vão naquilo. Eu sempre digo, é aquela velha máxima da guerra psicológica. Coração e mente. Você entra na mente, rouba o coração, você domina a pessoa e tira ela. Quantos e quantos casos nós assistimos por aí? Então, assim, é um fato real que eu estou vivenciando. Real. Dilapidação do patrimônio, empréstimo, compra, a pessoa não trabalha, fica e foge e tudo. Tem filmes já, né? A gente já falou aqui, aquele do golpe do Tinder e tal, tem no Netflix. Existe, sim. Ó. Quando eu falo em engenharia social, até estava vendo assim, a questão da engenharia social, eu sempre recomendo aquele filme que tem o Tom Hanks e o DiCaprio. Agarre-me se puderes, acho que esse é aquele filme do garoto que com 17, 18 anos que ele finge ser um piloto de avião. É sensacional. Mas aquilo é verdadeiro. Aquilo é engenharia social. E ele trabalhou depois, né, no serviço de inteligência, né, nos Estados Unidos para ajudar no FBI, no setor do FBI para o combate à fraude financeira. Imagina isso. E aqui no Brasil nós tivemos um cidadão que era filho do dono da Gol. Me lembro da história. Não lembro desse. Poxa, mas como? E pessoas caem. Não é que caem. Eu não gosto de usar esse termo, até me desculpe, porque não é que a pessoa cai, não é? Acho que está vulnerável, carente, exatamente. Nós temos assim. vulnerabilidades, que essas vulnerabilidades são exploradas por pessoas que têm uma mente maquiavélica, uma inteligência para o crime muito grande. E, olha só, até vamos ver aqui, ó. E eu digo, eu até coloquei roubo e identidade de dados pessoais. Agora mesmo saiu na internet sobre um vazamento de 30 milhões de dados bancários aí de um banco, acho,
não sei qual foi o banco, quer dizer, até sei, mas não vou... Melhor não falar muito melhor não aqui, falar, mas assim, ó, tá lá, 30 milhões de dados pessoais, isso aí, bom, mas vários dados já foram roubados. Sim, foram roubados, foram vazados, mas aí eu posso fazer diversos golpes, é o golpe do motoboy, é o golpe do telefone, do que vai receber um presente, né? É aquela ligação, porque já tem vários dados pessoais seus. Então, tudo isso nós enfrentamos e até, vamos dizer assim, eu acho que eu vou até parar por aqui. Porque se o senhor não parar, a gente vai ter que fazer o podcast parte 2, porque daí o senhor vai lá para o conto da aliança do bilhete. Que ainda cai, né? ainda existe. Ainda cai, que loucura. Hein? Mas, coronel, professor, doutor, como é que eu lhe chamo? Professor. Professor. Amo ser professor, tenho uma vivência de professor e é a profissão mais bela do mundo. Mas então, professor Moisés, quais são as melhores práticas que o usuário comum, né, pode adotar para proteger seus dados e as suas informações? Olha, essa é uma pergunta muito boa de se fazer, que a gente fala, repete, e às vezes triste que não se ouve, não ouve. A primeira coisa que eu digo, assim, eu chamo a básica da básica, é a senha, a questão da senha. Senhas que eu chamo de cauda longa, senhas longas. Não bota... O nome do cachorro. Pense na hora. E você bota na... Porque, às vezes, existe a questão do ataque de força bruta, né, como dizem, que é você coloca um sisteminha lá, roda até encontrar. Então, colocar a senha. Primeiro, individualizar a senha para cada app, cada e-mail, cada lugar que você tiver acesso. Senhas individuais. Senhas de cauda longa com números, letras maiúsculas, minúsculas e caracteres. É isso aí. Bom, mas como até se recomenda senha de 50, 100 caracteres. Nossa. É isso mesmo. Não, acredito. É isso mesmo. Entendeu? Apesar que algumas vezes você encontra, que nem aconteceu numa determinada empresa aí de milhagem, 4 caracteres. Tentaram pegar minha senha. Eu notei que eu tentei acessar, já tiveram várias tentativas. Falei, opa, eu não estou entrando aqui. Eu, na hora, fiz e já mudei a senha, mas 4 caracteres, 4 números. Não. Mas não tem como. Aí não tem como. Então, mas como é que eu vou fazer uma senha longa? Vamos lá. Digamos assim. Conta uma historinha. Tem uma historinha. Eu amo minha cachorra. Isso, perfeito. Uma letra de uma música que só você saiba. Nunca nada que você colocou na internet. Nunca número de CPF, celular, nascimento. Tudo isso aí, nome de pai, nada. Você pega uma música que você goste. Pega uma estrofe, um livro que você goste. E ali você pode colocar aquilo. E ainda tem, trocando letras, o 3 pelo E, o 1 pelo L minúsculo. Todo mundo sabe, o A pelo arroba. Então, você vai criando dificuldades para que o atacante desista de você. Infelizmente, eu vou dizer algo que é muito antigo. Por que antigamente se usava o quê? Tranca de ferro do cadeado ou pegava lá no freio, né? No carro, no freio, na época do que a gente manual, e no volante, no gancho no volante, e apertava. Por quê? Bom, eu estou dificultando. Ele vai ter que procurar um outro lugar. Sim, se o do lado está sem gancho... Eu vou no gancho. Mas essa é a realidade que nós estamos vivenciando. Eu tenho que dificultar a vida daquele agressor virtual. Assim, então, a questão da senha é o que eu digo assim, senhas fortes e únicas. A autenticação de 2 fatores, muito importante. Tá? Que muitas vezes as pessoas não sabem o multifator. Sim. Ou seja, você tem uma outra maneira... Eu vou dar um exemplo aqui do EPROC. Sim. O EPROC é quando nós entramos para ir no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Tá? Sistema. Tá?
O eProc, ele já tem Autenticação. dupla autenticação. E ele não manda para o SMS, que eu não recomendo, ele manda para o Google Authenticator, não é isso? É, o Authenticator. Do Google. Aí eu faço isso. É um trabalho... eu entro com minha senha, que é uma senha grande. Ela, hoje até apareceu um número lá também, eu coloquei. Aí ele lançou essa numeração que vai até esse app. Eu peguei, coloquei, ele abriu. Eu tenho até para o Instagram, e tenho para todos. Então, eu digo assim, o Instagram, coloque. Faz. Dá mais trabalho. É o binômio segurança-conforto. Era muito melhor estar com o meu carro aberto, Sim. para eu chegar. Muito melhor estar numa cidade pequena, que todo mundo se conhece, que posso deixar a porta de casa aberta. Mas não é assim que nós estamos vivendo hoje. Não. Nós estamos vivendo num mundo incivilizado, Sim. Isso aí. hostil. Uma eu coisa- posso até mais alguma coisa aqui. Não, mas uma coisa que eu me lembrei agora, a gente tem, por exemplo, no micro aqui, por exemplo, nós temos vários, vamos dizer, acessos que nós temos que é com senha. Né? Geralmente, né, o computador salva a senha automaticamente. Né? E aí o que acontece? Tem senha aqui que eu já nem sei mais. Porque sim, eu fica entro ali automático. pelo meu computador e ele aceita. Né? Eu recomendo sempre os cofres de senha, né? Aquele gerenciador de senha. Sim. Você coloca Mas todos tem eles. pessoas que não usam também o gerenciador de senha, né? Porque já estão atacando caudas também. longas. Tá? Essa questão das senhas já estarem Salva ali. salvas é um perigo. Eu não salvo senha no computador. Não, mas eu perigo. não salvo também. É que. Se é que, digamos, tu no teu Note já está mais ou menos automático ali, aqueles links que tu está acostumado a usar. Mas enquanto o Coronel toma uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência aí, para o Roberto Salvador, João Pedro de Santos, a Elvira de Petrópolis, Rio de Janeiro, a Gabriela de Quaraí, aqui do Rio Grande do Sul. Aproveito para informar também que a nossa série de e-books Personalidades Vitoriosas, o volume 1 já foi lançado e é a biografia do Winston Churchill, o líder incomparável. A nossa história, com certeza, está muito melhor com ele, né? É verdade. E eu queria aproveitar também para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Fundasolos, marca com passado, presente e futuro. Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. Cicepote, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, através do nosso QR Code. Mas, professor, retomando, que medidas empresas pequenas conseguem tomar para se proteger com um orçamento limitado, sem comprometer o orçamento? Eu digo assim, o que você usar para a sua atividade pessoal, você pode utilizar muitas vezes na sua atividade profissional e nas empresas. Eu estava justamente vendo aqui, por exemplo, a questão de cuidado com e-mails e mensagens que recebemos. Isso nós podemos fazer. Eu recebo uma mensagem que tem um link. A questão da engenharia social é o ataque nas emoções. Curiosidade. Medo. Você vai ver uma intimação da Polícia Federal. A pessoa toma aquele susto, já vai para a cabeça, cega, e ela clica naquele link. Ali entra o malware, que vai, através que vai fazer um phishing, vai fazer o ransomware, ou seja, você vai bloquear tudo da tua empresa. Então, assim, o que eu digo assim, são as senhas, questão das senhas. O aeroporto, não entre em aeroporto e faça acesso a redes públicas, não faça acesso a redes públicas. Se tiver que fazer um acesso, use um VPN. Então, o que podemos dizer assim? Como assim? Como é que é isso? O Wi-Fi livre, por exemplo? Sim, não. Wi-Fi não usar o público, Wi-Fi. nunca use um Wi-Fi público em aeroporto, restaurante. Eu vejo as pessoas dizendo, qual é a senha?
Mais um. Eu uso meus dados móveis também. Não use. Se você for usar, use um VPN, que é uma proteção maior. Eu já sou assim agora. Imagina quando eu ficar milionária. Nossa, Não, ninguém vai saber senhora. nada. Então, assim, e olha assim, para vocês, e para a empresa, vamos lá. O que eu digo também que é para casa. Educação e conscientização. Lembra que eu falei desde o início? A primeira coisa que você tem que fazer sempre é educar, conscientizar, treinamento. Vou treinar meus filhos? Sim, treinamento. Filho, filha, não faz isso. Mãe, não faz isso. Tá certo? Então, treinamento, política de seguranças na empresa. Faz tal coisa. Eu posso fazer uma política de segurança na minha casa? Em tese. Eu posso até... O golpe do deepfake, a pessoa pega o seu telefone e liga e pede um dinheiro para você, a sua família, né? Sequestra lá, coloca sua foto, mudei meu número de telefone. Daí você, olha, eu estou precisando de um dinheiro. Mãe, eu estou precisando de um dinheiro. Lá em casa, nós temos uma senha secreta. Já não é tão secreta, mas um sabe. Mas a senha não chama-se secreta. Boa. 1-1, hein? Deu empate. Terminou o jogo. Grenal. Tá bom. Vamos terminar que tá bom assim. Tá bom assim. Não, mas eu recomendo terem senhas familiares. Sim. Senhas familiares. Eu estou precisando de dinheiro, mãe. Tá, me diz aí. E tal coisa. Aconteceu comigo uma vez assim, e meu pai tinha falecido e um sobrinho apareceu dizendo que estava com o carro quebrado em Guaíba. Oh, que louco. Aí eu fiquei assim, na hora eu tomei o choque. Na hora. Eu falei assim, pamba, o que esse cara está fazendo aqui? Aí comecei a conversar, eu dei um estalo. Falei assim, e seu avô, hein? Meu Deus. Ele, é assim mesmo, mas eu não disse nem o que é. Mas ele continuou. Falei assim, é golpe. É golpe. Porque ele falou, se ele tivesse falado alguma morreu, coisa, tô faleceu, triste, isso aqui, não tô... Eu depois me lembrei, ele não tinha nem dinheiro para um carro naquela época, era um gurizote, entendeu? Mas a hora a gente fica assim, e aí aí eu olhei assim, falei, olha... Aí quando eu fiz que caiu, o cara me ameaçou. Mas é só o quê? Está tentando intimidar, o bandido gosta de intimidar. Mas eu sempre recomendo, não discuta, desliga o telefone, pronto. Então, assim, para a empresa, para não me alongar, eu sempre digo a questão de conscientização, senhas fortes, autenticação de 2 fatores, que já tinha falado. Se vocês notarem, atualizações regulares dos seus softwares da empresa, porque você não... Que é o mesmo de casa, você está sempre atualizando. Firewall, segurança da rede, tá? Antivírus. Tem antivírus de graça. De graça nunca é nada, né? Entendeu? Assim, agora até você falou em antivírus. Agora mesmo eu troquei, não vamos falar na marca, né? Não, nunca diga nada. A não ser que queiram nos patrocinar, mas daí... eu troquei o antivírus do meu computador, né? E botei um outro. Muito bem. Aí vai. Agora volta e meia aparece assim. Você tem 3 problemas graves para resolver. Aí clique aqui, né? Clico ali. Aí vem. Pague tanto, porque não sei o quê, mas que antivírus é esse? Quer dizer, se eu não pagar, não resolve meus problemas, né? Então, virou um comércio também. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que escolher bem, entendeu? Fazer Existem grandes antivírus aí, grandes softwares que podem lhe proteger. Sim. Eu até digo assim, a minha especialização é em proteção de dados e privacidade. Eu sou um baita curioso na questão da cibersegurança. Nós não podemos separar de proteção de nada hoje em dia sem a cibersegurança. Tá? Eu sempre digo, e quando a gente fala em proteção de dados e privacidade, não é só cibersegurança, foi o que eu disse aqui. Nós temos que pensar até que nós, advogados, naqueles arquivos antigos, né, tem que pensar naquilo. Então, mas isso, voltando ao tema do nosso podcast, é a questão de que eu troquei um software antivírus. Óbvio, vai aparecer alguma coisa querendo dizer, daquele antigo. Por isso que a gente tiver que tirar realmente, coloca um novo, verifica o que está fazendo, coloca no celular,
Tá? Usar antivírus no celular. No iPhone, usar antivírus no celular. E tudo que eu estou falando pessoal pode ser usado dentro da empresa. Claro. E tem assim, firewall, segurança de rede, segurança do Wi-Fi, tirar o nome, botar, às vezes aparece o nome da empresa, não coloca o nome da empresa ali, porque você já está dando, não dê pistas, não dê possibilidade de olhar, não é o CCPOT, coloca qualquer outro nome lá Sim. Na da senha rede. da empresa não colocar o nome. Isso, porque eu digo, essa é da empresa. Porque, assim, não é... Existe um ditado muito interessante, não é se você vai ser atacado, é quando você será atacado. Claro. E não de repente vai... pode pegar, tu sabe tudo, mas numa hora de fraqueza ali que tu está distraído, pum, pega o cara. Não, eu já caí, eu já parei, olha, eu conto para que vocês aprenderem. Eu estava descansando domingo, sabe aquele domingo que você está descansando, tocou o telefone. Gente, resumindo, fui parar na porta, na frente do caixa. Oh. Quando eu cheguei lá, eu perguntei, o que é que eu estou fazendo aqui? Gente, eu digo assim, e eu estou trazendo isso, não é... Foi uma realidade. Sim. Estava dormindo, descansando, já tinha tido um problema no fim de semana anterior, eu bloqueei tudo, e aí apareceu no outro final de semana, por coincidência, e aí desencadeou na minha mente uma situação que eu digo, puxa, vai acontecer. Uhum. E olha, eu fiquei depois com tanta vergonha de mim, e falei assim, que isso sirva de exemplo, não só para você, para quem você puder passar. Até porque não existe essa, não acontece com quem trabalha disso, acontece. Caso de ferreiro, espeto de pau. Para afirmar bem, assim, né, professor, esses ataques de phishing e engenharia social, né, continuam sendo o grande problema das pessoas. Né? Então, para afirmar bem, assim, pontualmente, né, como é que se evita essas armadilhas? Olha, a engenharia social é um dos temas que eu mais gosto. Tá? Eu sempre gostei de operações psicológicas, esse tipo de coisa. Eu sempre a mente, coração e mente. Realmente, hoje, pelo que eu tenho acompanhado, as empresas, os maiores problemas das empresas vêm justamente da engenharia social e do ranço. Ou seja, não é aquele que a gente pensa que o hack entrou pela porta lá, e que às vezes aparece no cinema, o cara entrou ali. Não, muitas vezes é a questão de clicar no link errado. Uhum. Entendeu? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês? Vamos lá, até vou deixar de lado isso aqui. Desconfiar. Esses dias eu coloquei no grupo. Qual é a primeira coisa que você deve fazer? Desconfie. Uhum. Desconfie. Urgências. Vai perder, por quê? Porque ele mexe na gente, na ganância, né? Você vai perder a promoção. O que tu faz? Vamos ver a promoção. Promoção. Sim, daqui a pouco vão dizer assim, olha, clica agora que você vai ganhar 3 quilos de café. Não, já vou me atraco, né? Eu não vou dizer mais nada, porque eu não quero ter medo. 1 quilo já tá bom, né? Vai ganhar 13, então imagina. Então assim, é cuidado, é atenção, é não se precipitar. Eu sempre digo assim, sabe aquele exercício de ansiedade que a gente tem que dar 10 respiradas? Sim. Está ansioso? Fica calmo. Chegou algo urgente. Bom, urgente, para mim, só tem uma coisa, né? Saúde. O restante. E, às vezes, a gente pensa na ânsia de não perder, de ganhar, e até de não perder muito, a gente perde muito mais. Então, o que eu sempre digo assim, palavra-chave para mim é desconfiômetro. Desconfie de tudo que chega. Olha, é uma promoção muito boa, verifica nos sites, né? E até, às vezes, quando você vê o link, passa o mouse em cima para ver se aquela URL realmente é aquilo que estão falando, né? Daquele endereço e aquilo lá, tá certo? A promoção vende que nem uma pessoa que comprou um televisor super barato, que a pessoa está desfazendo de tudo em casa. E ela comprou. E foi um golpe, que era assim abaixo do mercado. Eu fiz o meu negocião.
Aí Então, é assim, ó, brabo, né? é importante a gente ter essa ideia de... outra coisa interessante que eu coloquei, ortografia, né? Às vezes você vê comete erros de ortografia e gramática, apesar que a inteligência artificial está ajudando a eles. Tá? Eduque e treine. Que é o que eu estou falando de novo. Educação e treinamento. A gente poderia resumir... Tá, então, prosseguindo. E a inteligência artificial nessa questão da cibersegurança, como é que tá? Assim, é mais um risco ou Os dois. os dois? Um carro, vamos lá, um avião. Ele transporta do continente ao continente e faz a guerra. A faca do churrasco é a mesma que pode cometer um homicídio. Sim. Então, nem existe a arma que nos defende, a arma que nos ataca. Tá? Então, eu sempre digo assim, ó, tem... Interessante isso. A arma que nos defende é a mesma arma que nos ataca. Com certeza. Eu até, deixa eu ver aqui, gente, eu não quero me perder nas minhas papeladas aqui que eu trouxe para falar com vocês. Mas, olha, o que a gente pode dizer assim? Ela vai aumentar a capacidade de defesa, mas também vai aumentar a capacidade de ataque do agressor. A inteligência artificial, eu até não me considero muito cru ainda em abordar esse tema, porque ele é um tema que toda hora ele está trazendo alguma coisa nova. E uma velocidade Uma incrível, velocidade né? constante de... Ontem a gente não ouvia falar do DeepSeek, e hoje só se ouve todo mundo... DeepSeek, mas tem algo que eu quero chamar a atenção, a questão de não ir na onda. Às vezes a questão de diversos apps de inteligência artificial. Você precisa disso tudo? Às vezes eu vejo pessoas com o seu celular coalhado de aplicativos lá. Precisa disso tudo? O que você usa efetivamente? Você vai precisar de todos essas inteligências artificiais? Você trabalha com isso? É verdade. Então, o que você tem de confiável? Sim, fica baixando o app de loja. Pô, comprou um split. Para que baixar o app da loja? Sabe? Até fica o celular mais lento. E eles ficam nos empurrando para isso. E nós temos que saber... Não, tem uma situação que eu digo assim, não quero nada, não quero fazer cadastro. Não quero, só quero pagar. Eu só quero pagar e cair fora. É complicado. Desculpa a expressão, mas é verdade. É um negócio aquele da farmácia, né? Seu CPF. Para comprar qualquer coisa na farmácia, agora tem que dar o CPF. Toda hora tem o CPF. Toda hora você tem que colocar seus dados para alguém. É verdade. Bom. E, professor, essas regulamentações aí, o LGPD no Brasil, né? E o GDPR na União Europeia, né? Sim. Que influência trouxeram assim, para a segurança cibernética? Assim? Eu digo assim que para a proteção de dados e privacidade no mundo e no Brasil, ela foi muito importante. Tá? Porque existe a proteção de dados e privacidade, tem que haver medidas técnicas e administrativas. O que são medidas técnicas? Está ligado à tecnologia da informação e segurança da informação, que ainda tem a cibersegurança. Medidas administrativas são tudo aquilo que você vai fazer. Por exemplo, um plano de segurança da informação. Quando eu faço um plano de segurança da informação, eu estou estipulando como é que vai ser a segurança lá. O que é que eu posso usar? Eu posso levar o computador da empresa para casa? O que é que eu posso acessar ali? Eu posso usar no e-mail corporativo, e-mail pessoal, coisas pessoais? Então, como é que estão meus processos? Isso nas medidas administrativas. Nas medidas técnicas, olha, eu tenho que ter isso. E aí tem as ISOs, tem a NIST. E o que eu chamo a atenção, tem o artigo 36, que eu acho fantástico, que é o artigo que dá aos controladores, que sejam as instituições, organizações que ficam com os dados dos nossos, que somos os titulares dos dados. Tá? Existe a questão do controlador, que é aquele que, vamos dizer assim, uma farmácia, que pega os seus dados, pede seu CPF, é o controlador.
O operador é alguém que cumpre uma ordem, que cumpre uma ordem do controlador. E o titular sou eu, meu CPF. Então, quando eu passo meu CPF para lá, a LGPD está dizendo assim, olha, adote medidas de segurança da informação e medidas internas para proteger esse CPF do seu cliente, que é o titular dele. Esse CPF não é seu, hein? Esse CPF é do Moisés. Então, cuide. E a lei trouxe isso. Trouxe responsabilidade, trouxe obrigações e trouxe direito a nós titulares, de saber o que eles estão fazendo, se está compartilhando. Então, existe uma série de direitos, que é do artigo 18 a 22, se me falha a memória, que eu recomendo que todos leiam o artigo 18 ao 22 da Lei 13.709, de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD. E eles têm a obrigação de informar nos seus avisos de privacidade os seus direitos. Nós temos a obrigação de solicitar que eles digam o que estão fazendo. Porque quando eles pegam os nossos dados, quando eles tratam os nossos dados, quando eles coletam, porque o tratamento de dados é um termo técnico, tem 20 ações ali dentro, praticamente, tá? Então, eles coletaram os dados, eles não podem coletar por coletar, tem que ter uma finalidade, e essa finalidade tem que ter uma base legal. Então, o consentimento é uma das finalidades, tá certo? Desculpe, uma das bases legais. Sim. Então, eu digo assim, porque, por exemplo, eu vou fazer um contrato. Olha, eu preciso de seus dados para fazer um contrato. Existe uma base legal de contratos. Tá certo? Eu tenho uma base legal, por exemplo, questão de saúde. Então, existem as bases legais, porque para que veio a LGPD e o GDPR? Foi para complicar a vida do empresário, da empresa? Não. Ninguém escapa desse mundo cibernético, que eu digo assim, cybermundo, né? Eu digo que nós vivemos 48 horas. 24 na internet e 24 na vida pessoal. Somos 48 horas. Não existia um banco 30 horas, isso aí acabou. Nós temos agora 48 horas de vida, porque nós fazemos as coisas ao mesmo tempo. É verdade. Então, em função disso, o que eu falo assim, as instituições têm o dever legal de proteger. E nós temos o dever, a oportunidade, temos direito, de saber o que é que eles estão fazendo. Tá? E dizer, olha, porque nós temos a autodenominação informativa. Nós vamos dizer assim, por que eu quero? Para que vocês precisam disso? Tá? Quando, às vezes, eu faço um projeto, às vezes pergunto assim, pede nome, profissão, casado, carteira de identidade, CPF, endereço. Pá. Aí eu pergunto, para que tudo isso? Eu preciso saber que é casado. Para quê? Preciso do nome e aumento da mãe. Então, boto o nome da mãe. Mas precisa? Para que identidade se eu tenho CPF? Inclusive, o CPF, eu considero o melhor que tem para você identificar qualquer cidadão. Não precisa. Carteira de identidade, cada estado tem um número. Então, para quê? Sim. Endereço, ok? Vai precisar? Tá, endereço. Às vezes pede endereço, telefone, e-mail, tá. Até brinco, aqui é meu endereço, vamos mandar um cartão postal, vamos mandar um cartão de Natal? Cartão postal que recebeu hoje em dia. Né? Eu digo assim, não, tem necessidade, às vezes tem uma necessidade, olha, se você estiver na academia, sofrer um acidente, a gente pode ir lá na sua casa informar. Sim, tem que ter uma finalidade, não é pedir, não é naquela cultura que existia antigamente de pede tudo e depois vê com quem fica. Não, existe um princípio, né, porque a lei é principiológica, ela tem a questão dos princípios. Um dos princípios é o princípio da minimização. Sim. O menos é mais, sempre foi. Não vou ficar cheio de dados pessoais para depois eu ver um vazamento e eu ser responsabilizado por isso. Então, pensem de uma forma proativa, protetiva. Os dados não são seus, seja o controlador, a pessoa que está pedindo, minha empresa, o dado é de um titular, de alguém, um cliente que confiou a mim para uma determinada finalidade. E eu devo cuidar daquilo como estaria cuidando dos meus bens pessoais na minha casa. Certo. A LGPD é uma parente distante do GDPR, que é o regulamento europeu. Tá bem. E quais são as ferramentas de inteligência artificial assim que o professor considera mais inovadoras no momento? Olha, que podem ser usadas, né, em casa, nos negócios e tal, assim, auxiliares, digamos. Eu vou dizer assim,
o que eu posso dizer é o que tem de inteligência artificial, porque nós temos muitas. Esses dias eu vou salvando várias inteligências artificiais. Não vou salvando as inteligências artificiais, eu vou salvando o que aparece se eu puder utilizar. Claro. Sei. Às vezes apareceram 36 principais inteligências artificiais serem olhadas. Eu digo, eu estou ali, eu verifico. Porque o problema é o que é que eu vou fazer com isso. Então, o que é que nós temos na inteligência artificial hoje em dia? Por exemplo, nós temos possibilidade de ser, a IA pode ser generativa, ou seja, vai criar conteúdos. Então, se eu precisar criar um conteúdo, qual é a que vai me atender melhor? Tem automação com robótica. Eu vou precisar de automação, vai ser os grandes players do mercado. Vamos dizer assim, interpretação de dados, analisar grandes volumes. Eu vou analisar grandes volumes para ter um insight, para ter uma predição. Assistentes pessoais avançados, ou seja, a IA para que ela realmente me organize mais. E nós temos desenvolvimento de modelos éticos, então haverá uma preocupação de modelos éticos. Integração multicanal, ou seja, você tem Face, tem isso, tem aquilo, você telefone, uma inteligência artificial que faça essa integração. Sustentabilidade, nós vamos ter inteligência artificial já preocupada com o que eu chamo da ESG, né? Ambiental, social e governança, né? Que eu tenho, até não coloquei, eu estou terminando a especialização, aliás, já terminei a especialização em governança, compliance e risco. Então, eu penso sempre na ideia da governança. Governança, compliance e risco, que você tem ali a compliance de todas as legislações, inclusive a LGPD, questão de análise de risco para tudo que você envolve, e análise de risco para a proteção de dados. Você não sai da governança sem pensar hoje em dia tem que pensar no ambiental, tem que pensar no social, tem que pensar na governança, e nessa governança também eu entro na questão da proteção de dados e outras proteções. Então, essa... A governança digital. Está ali. Então, assim, eu vejo também aqui, realidade aumentada, no caso de criar experiências imersivas, personalizadas, às vezes para fazer um marketing. O que ocorre é que eles têm tudo da gente. Sim. Nós treinamos a IA. Quando nós treinamos a IA, nós vamos treinando a IA o tempo todo. Então, se dizer assim, o que é que o senhor usa de IA? Olha, sinceramente, na maioria das vezes eu só uso uma inteligência artificial que é generativa. Pois é, porque, por exemplo, nós advogados, né? Ele é arquiteto. Por que eu vou baixar uma inteligência artificial de arquiteto se eu sou advogada? Aí a pessoa é uma pessoa curiosa, está abrindo porta para o malware, por exemplo, porque vai baixar tudo. Não, vai baixar na tua profissão, as tuas habilidades, que tu queira, de repente, ampliá-las, né? Sofisticá-las. E se eu puder navegar anônimo, eu navego. Agora, por exemplo, você tem algo que eu recomendo. Quer ter um e-mail? Tem um e-mail criptografado. Recomendo o Proton. Proton? Proton. Não conheço mesmo. Olha aí, audiência, e-mail, Proton. Proton, tá? Não estou ganhando. Agora uma novidade. Uma novidade. Não conhecia. Eu uso o Proton. É um e-mail seguro. Tá? Recomendo. Eu tenho aqui uma lista de alguns vamos dizer assim, de algumas facilidades, ferramentas, que até não trouxe, mas depois me coloco à disposição para quem tiver interesse aí, até pode passar meu LinkedIn, ou Instagram, ou telefone, fique à vontade de disponibilizar, eu não tenho problema quanto a isso, acho que a gente tem que passar conhecimento, acredito que a gente só vai melhorar a situação se cada um fizer uma pequena parte. Eu entendo que até isso aqui, vou ficar muito feliz se um dia uma pessoa de ouvir apenas uma vez este programa disser assim, puxa, por causa daquele programa eu deixei de acontecer isso comigo. Para mim, eu vou ficar contente. Essa é a ideia, essa é a ideia. De levar informação. De levar informação, de levar um conhecimento. O brasileiro está muito carente de informação correta, fundamentada, coerente, decente, né? A gente vê muitas... Eu digo assim, a inteligência artificial não sai da nossa vida. Cada vez mais vai ser importante para a questão da privacidade, a questão da inteligência artificial, a questão do PL 2338, que vai regular a inteligência artificial aqui no Brasil, que ainda está parada. Saiu o IA Act lá na Europa, né, que talvez haja algumas mudanças em função
dos Estados Unidos tem uma outra visão, nós temos uma visão americana e uma visão europeia. A questão de analisar sempre o risco, né? A inteligência artificial também, como eu disse, não basta qualquer um, vão naqueles que sejam mais confiáveis ou que aparentam ser mais confiáveis. E em função de confiança, desconfie. A última coisa que eu vou dizer aqui, desconfie. Você só sobrevive desconfiando, né? É verdade. Certo? Porque e isso aí eu digo para muitas coisas, né? Você não vai sair na noite na rua escura se você não tiver uma desconfiança que poderá acontecer. Estou fazendo um exemplo até mais... Claro. Até uma questão daquele estudo francês, né, da vitimologia, Vitimologia, né? exatamente. A pessoa não facilita as Não coisas. facilite, não fique no carro, estacionado no local, vendo o celular, né? Entre no carro, não bote nem o cinto, parta, depois o cinto no caminho. Não fique ali jogando bolsa para trás, ou carteira para trás, ou alguma coisa para trás, e botando o cinto, e ligando o ar-condicionado, e ligando o rádio para poder sair. Ali você já perdeu preciosos segundos que poderão lhe complicar. Perfeito. E esses preciosos segundos não é nada diferente da vida virtual. Professor, e que tecnologias e tendências, né, você acredita que irão dominar aí os próximos anos aí, nessa área da cibersegurança, vamos dizer assim? Tecnologias que vão... olha, assim, ó, seria muita adivinhação, eu dizer qualquer coisa. Porque eu não consigo visualizar daqui a 3 anos como é que vão estar as coisas. Vai estar tudo com IA, isso a gente pode tentar dizer. Eu acho que daqui a 6 meses já não dá para visualizar. Gente, as coisas mudam. Esse ano agora foi uma enxurrada, né? De coisas Mudam muito tão rapidamente, como eu falei, não é a minha área de trabalho, é uma área de interesse, do curioso. E eu busco até, tem alguns profissionais, colegas nossos que têm isso aí, que trabalham nessa área a mais. Mas, por trabalhar com proteção de dados e privacidade, a gente é empurrado a acompanhar a questão da cibersegurança, da inteligência artificial, no mínimo pelas suas regulações. Que, como advogado, a gente tem que se preocupar muito mais com regulações e ter, aí eu digo, os parceiros e parceiras que nós possamos juntar e ver, olha, na questão de TI, eu tenho até um parceiro que é do Canadá, que eu conheci disso, que era da minha terra, né? Está lá. Ele tem uma empresa que é alguém que eu confio e que tenho nessa área de segurança da informação. Tá certo? Então, assim, eu penso que a tecnologia ela está evoluindo muito rapidamente. Nós precisamos pensar na segurança da informação que seja, para pequenas empresas, que ela seja algo que ele efetivamente possa utilizar. Eu digo assim, não adianta, como eu falo, você tem um iPhone 16 para um garoto de 13 anos, que não vai usar nada daquilo. Às vezes você compra um grande equipamento e você não usa, enquanto o seu problema é o treinamento do seu colaborador, do seu funcionário, do seu empregado, que vai clicar lá num link malicioso e toda aquela ferramenta que você tiver não vai resolver de nada. Sim. Eu digo assim, por isso que eu digo assim, às vezes o menos é mais. Tá? Eu acredito nisso. Então, essa aí eu fico devendo. Tá bem. Mas não é adivinha, né? Não, mas é uma pergunta que fica assim. Não, é um operador de direito, não é um cientista, né, de IA, porque acho que nem o cientista de IA sabe se quer saber. Eu achei que interessante. Um lança, o outro lança para copiar, um lança melhor. Bem, as coisas estão avançando, mas de uma maneira geral, até aquilo que eu falei antes, daquela IA generativa, aquilo tudo eu acho que é o que está caminhando e que vai auxiliar na segurança. Tudo isso aí vai ser utilizado na segurança. Entendeu? Porque eu digo assim, o IA ambiental, segurança ambiental. Claro. A segurança ambiental. E nós vamos ter que ter uma tecnologia para isso. Por quê? Gente, eu até não coloquei, existem estruturas críticas que são atacadas diariamente dos países. São guerras, já estamos numa guerra assimétrica também. A guerra assimétrica acontece. Um dos maiores operadores de fraudes são os norte-coreanos. Tem uma capacidade muito grande de invadir, de estar de criptomoedas, de ataques a estruturas no atual conflito. Sim. Que está havendo lá na Europa, né, entre 2 países lá, não vou citar aqui, mas vai haver constantemente o ataque à estrutura crítica. E mesmo países que não estão em guerra sofrem, porque um testa o outro para ver
A próxima guerra vai estar no cyber war e no ar os drones. Os drones serão o grande... E nós vamos ver algo... E os drones militares com inteligência artificial é algo que eu não tenho como pensar no que pode ocorrer. Não são OVNIs, né? Não são drones, OVNIs, mas... o pessoal fica, ai, olha o OVNI. Não é OVNI, não. Esse OVNI eu até preferia que fosse. Depende do GTzinho, vai que seja os malvados. Eu acho assim, é um mundo fantástico, uma tecnologia que só nos veio ajudar. Como sou um migrante digital, assim, a gente vai aprendendo aos poucos. O meu filho faz engenharia em computação, eu digo assim, puxa, ele passou por direito, passou por engenharia em computação e foi para engenharia de computação, eu digo assim, olha, você é dono de... Acertou. Não sei, Está na tendência. Mas ele queria ser professor de história, que ele ama. Olha aí, ó. Que joia. Mas a questão do nosso mundo, e nós temos uma grande carência, sabia, de profissionais da área de segurança da informação, de engenharia. Nós temos uma carência, tem uma carência muito grande de programador, de tudo. Nós não temos gente com segurança da informação e cada vez mais importante. Isso nos falta. Mas vamos ver se aos poucos nós chegamos lá, né? Nós temos que acreditar, né? Isso aí. Mas quem é o cidadão Moisés? Essa foi a pergunta mais difícil que vocês fez. Todo mundo diz isso. Mas aqui eu digo assim, ó, um homem inquieto e cheio de dúvidas. Olha, interessante. Isso é algo que realmente ontem quando eu penso assim, quem sou eu? E é uma característica minha. E eu digo assim, repito, um homem que é cheio de dúvidas. Sempre estou atrás de sanar as dúvidas, né? Atrás das respostas. A resposta, né? Por isso que eu acredito no conhecimento, por isso que eu gosto de ser professor. Então, essa aí é o que eu posso dizer. Gostei da resposta, né? De certa forma, um professor, um aluno, o senhor é, né? Ao mesmo tempo. Querendo sempre aprender. Sempre. Eu faço cursos, até pequenos cursos, até do governo, tem aqueles cursos free que aparecem, às vezes eu estou sempre, né? Quando aparece alguma coisa assim, vai ter um curso de um bom, de 4, 6, 8 horas eu faço. Então, eu estou sempre buscando alguma coisa, porque a gente... como eu digo assim, a gente nasce, morre e não vê tudo, né? E não vai ver. Não vai ver. Não vai ver. Então, esse sou eu. Ótimo. Muito bem. Isso aí, show. Professor, coronel, doutor, não sei como é que eu encerro, mas eu queria deixar aqui o profundo agradecimento do programa, da sua disponibilidade de estar com a gente. Foi um prazer. Esse assunto que nós falamos, ele é tão amplo, né, que a gente, quem sabe, vamos fazer um outro programa aí, nos aprofundando aí em alguma coisa. E já deixo aqui o convite, né, para um próximo Obrigado. retorno. Sinto honrado. E deixo aqui o meu profundo agradecimento. Né? Muito obrigada aí para o nosso professor Pardal. E você que não sabe o que é isso, que dê um Google, né? Vai lá. Então tá, pessoal, se você ficou nesse canal agora até esse momento no episódio, então tá na hora de curtir, comentar e compartilhar. E até a próxima segunda-feira. Obrigado. Obrigado aos ouvintes, obrigado a vocês. Prazer foi todo nosso. Igualmente. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.